Fala galera, beleza aí? Hoje eu vou falar sobre a Ponte da Misarela, um local que guarda muita história da segunda invasão francesa, caminhos romanos, lendas e uma cachoeira encravada num desfiladeiro. Tudo isso na região norte de Portugal, então segura até o final do vídeo. A Ponte da Misarela faz o cruzamento do rio Rabagão entre Ruivães, em Vieira do Minho, e Ferral, em Montalegre. Desta forma, você pode visitar o local de duas formas. A primeira partindo de Ruivães, fazendo a trilha das pontes da segunda invasão francesa, que é a pequena Rota 8 de Vieira do Minho, sendo um caminho circular de 11 km, que você também passará pela Ponte do Rés ou Ponte Velha de Ruivães e a Ponte Submersa do Saltadouro, chegando a Misarela pela margem esquerda do rio Rabagão, ou fazer a trilha partindo da aldeia de Cidros pelo lado de Ferral, chegando à Ponte da Misarela pela margem direita do rio, num caminho curto de 1,5 km, perfeito para quem está com pouco tempo ou de passagem pela região, que era o meu caso e foi o que eu fiz. Atravessando o rio Cávado pela central hidrelétrica de Vila Nova, você segue pela Rua da Estrada até o estacionamento, ao lado do campo de futebol, pois a entrada nas pequenas ruas da aldeia de Cidros é apenas para moradores locais. Esse trajeto está marcado no Google Maps. Depois você atravessará a aldeia passando pela Capela de Misarela e por outros marcos que relembram o início do povoamento da aldeia de Cidros em 1258, até você chegar numa bifurcação onde você poderá seguir para a Ponte da Misarela pelo Trilho da Porreira ou pela Calçada Romana. Eu fui pelo trilho e voltei pela calçada. Descendo pelo trilho é mais rápido e mais íngreme, pois você descerá pelas pedras irregulares e cruzará alguns veios d'água, que deixa o caminho mais escorregadio. Lembrando que no início você terá exposição ao sol, mas depois a trilha fica sombreada, margeando o muro de pedra, até chegarmos no ponto que encontraremos a calçada romana no ponto de atravessar a ponte, onde há algumas placas com informações históricas sobre esse sítio. O local onde está a Ponte do Ribeirão do Rabagão possui uma cascata onde a água desce muito forte e há várias marmitas e muitas pedras grandes, por isso o banho não é recomendável. É possível chegar em alguns poços acima da grande queda, mas você terá que descer as pedras com muito cuidado, sendo um local bem perigoso. Essa formação de rochas imponentes moldadas pela força da água corre em direção ao rio Cávado, distante aproximadamente dali 1 km. Cruzando a ponte para a margem esquerda, você terá as melhores vistas do arco da ponte, que possui aproximadamente 13 metros e foi construído na Idade Média, no final do desfiladeiro do rio Rabagão, fazendo parte do caminho que ligava Braga a Chaves, por uma importante rota romana, que neste ponto está muito bem conservada e que foi palco de batalhas sangrentas na segunda invasão francesa, mais precisamente em 1809, quando as tropas de Napoleão Bonaparte queriam chegar à divisa com a Espanha utilizando esta rota. Quando as tropas chegaram à Ponte da Misarela, se depararam com diversas barreiras e com mais de 400 homens dispostos a lutar pela região, visto que o plano original do exército português era derrubar a ponte para que os franceses não chegassem ao norte do país. Mas estes 400 homens eram naturais da região e sabiam quanto aquela ponte era importante para eles. Por isso lutaram e conseguiram dar muitas baixas na numerosa tropa francesa, jogando muito deles de cima da ponte para o rio Rabagão, e cavalos e mulas com medo de atravessar a ponte também foram abatidos. E até hoje existe uma cantiga popular sobre essa passagem que é a seguinte: chorai, meninas da França, chorai por vossos maridos, na Ponte da Misarela eram mais mortos do que vivos. Depois de muitas investidas frustradas, finalmente as tropas de Napoleão conseguiram avançar pela ponte, seguindo pelo caminho romano
e chegando a Montalegre, atingindo a fronteira com a Espanha, sendo esse o início da rota da calçada romana que leva até a aldeia de Sidros, que nós utilizamos na volta dessa trilha. Lembrando que esta é uma das muitas geiras romanas, como são chamados esses antigos caminhos, e que esta, entre a Ponte da Misarela e a aldeia de Sidros, está muito bem preservada e passa por um mirante excepcional da Ponte da Misarela e do Vale do Rio Rabagão. Se fazendo a trilha PR8 de Vieira do Minho, você adiciona mais história ao percurso por passar por outros sítios de confrontos entre franceses e portugueses, ele não contempla a parte da aldeia de Sidros, valendo a pena para quem tiver tempo juntar as duas rotas. Além dos fatores históricos, há duas lendas que envolvem essa ponte. A primeira sobre um criminoso fugindo das autoridades que chegou ao desfiladeiro do rio Rabagão e, para não ser preso, invocou pelo diabo para transpor o rio e não ser pego, entregando assim a sua alma para isso. O diabo teria aparecido aceitando a oferta e fez aparecer a ponte, falando para o criminoso cruzá-la sem olhar para trás, ajudando-o a fugir da polícia e desaparecendo com a ponte logo em seguida. Anos mais tarde, no seu leito de morte, o diabo veio cobrar a sua alma, e o criminoso, arrependido e com medo, contou essa história a um padre, que correu até o local da ponte e clamou por Deus, chamando pelas águas claras do rio Rabagão ou pelas pedras negras do diabo, fazendo com que o coisa ruim aparecesse, e ambos travaram uma batalha, onde o padre usou palavras exorcistas e água benta, fazendo ouvir os rugidos de Lúcifer, que foi tomado por uma fumaça preta e cheiro de enxofre, e que ao se dissipar fez aparecer a ponte e sumir com o diabo, derrotando-o. Por isso, a Ponte da Misarela também é conhecida popularmente como Ponte do Diabo. Outra lenda atribuída à ponte é a da fertilidade, visto que, como a ponte era conhecida como Ponte do Diabo, ela passou a ser local de rezas e quebrantos. Um deles fala que a mulher que sofre de infertilidade ou de sucessivas perdas de bebês deve ir à ponte à meia-noite e aguardar na extremidade do ponto mais próximo de onde ela habita, e aguardar que passe pela ponte a primeira pessoa no sentido inverso, e que essa pessoa deve ser convidada a fazer o batismo do futuro bebê com água do rio Rabagão, fazendo o sinal da cruz no ventre da futura mãe. A lenda diz que somente a primeira pessoa que chegar à ponte poderá ser atendida, até que o padrinho passasse por lá, e que o nome da criança teria que ser Senhorinha, em caso de menina, ou Gervásio para os meninos. Apesar do acesso ser muito fácil, eu estou deixando o tracklog do trajeto com os seus pontos de referência. Agora eu deixo vocês com mais algumas imagens da Ponte da Misarela. Bem pessoal, este foi o vídeo da Ponte da Misarela na divisa entre Ruivães e Ferral, em Portugal. Se você precisar de alguma informação adicional, escreve aí nos comentários. Não deixe de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até o próximo vídeo.